Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos abordar uma condição que é muito específica também de representar, de compreender a composição dos grupos. Quando nós falamos aí da condição dos status, nós sabemos que pertencer a determinados grupos vai possibilitar ali para aquele indivíduo que é membro desse grupo ter um diferencial sobre como que ele vai se identificar, como que ele vai se apresentar para os demais ou até mesmo para a sociedade como um todo. Você pode perceber isso especificamente, né? Algumas lembranças suas aí da sua adolescência, né? Se você já passou por essa fase. E você lembra que ali na escola onde você estudava, tinha aquele grupo que tinha maior destaque, tinha aquele grupo que era o clube, o grupinho cobiçado, que todos queriam fazer parte daquele grupinho, como se fosse um clube, como se realmente fosse um destaque para todos os demais ali ser um membro pertencente àquele grupo. Nas organizações, por ser exatamente um contexto social, onde a gente tem ali várias interações, não vai ser diferente. Pertencer a determinados grupos vai possibilitar aos membros que formam esses grupos uma sensação, uma constatação, uma projeção de algum diferencial que até mesmo reforça esse senso de identidade. Por que que eu me identifico? Por que eu posso ser representado por esse grupo do qual eu represento, do qual eu faço parte? E qual é a grande vantagem, qual é o ganho que eu consigo identificar ao pertencer a esse grupo? Essa condição é o que nós representamos, portanto, como os status que a gente identifica entre os membros do grupo e até mesmo os status propriamente dos grupos. E o que vai determinar esse status, esse diferencial, essa condição de ter um destaque ali para a sociedade, para todos os demais membros daquela realidade, ou até mesmo para os próprios membros dentro de um grupo? A gente vê o status pelo poder que uma pessoa exerce sobre as outras, e numa organização, quando eu tenho ali o grupo dos diretores, o grupo dos executivos, dos gestores ali que vão assumir toda a gerência ou até mesmo a gestão estratégica, de nível estratégico, pertencer ao grupo dos gestores representa um certo status de autoridade, de poder hierárquico, de serem obedecidos. Tudo que vai ser proposto pela referência daquele grupo, todos os demais ali daquele contexto deverão obedecer, deverão cumprir. Então, fazer parte desse tipo de grupo pode ser um sinônimo aí de um status. Do mesmo modo, como dependendo ali da referência que uma organização tenha sobre as suas atribuições, sobre as diversas áreas que fazem parte ali dos seus processos de trabalho, aquela área que representa a principal atividade, que vem representar a principal contribuição para todo o processo desenvolvido naquela organização específica, aquela área, aquele setor vai ter um diferencial em relação aos demais. Então, se eu sou um membro desse setor, desse departamento, do grupo que forma exatamente essa parte importante do processo, vai conferir também um destaque em relação aos demais profissionais que trabalham ali naquela organização. Se, por exemplo, eu sou um professor de uma faculdade, de uma universidade, ou até mesmo de uma escola, nós sabemos que dos profissionais que estão ali dentro daquele contexto como um todo, sem desmerecer nenhuma profissão, claro, a gente tem a diretoria, a parte administrativa, a parte de secretaria, mas nós sabemos que num contexto de ensino, numa organização que tem por propósito promover o ensino, o grande diferencial, o status ali principal vai estar concentrado na figura dos professores. Então, se eu trabalho num centro de ensino, seja uma escola, seja uma faculdade, uma universidade, e eu sou um professor que faço parte desse grupo de pessoas, de profissionais que realmente levantam a causa, que representam o principal propósito aqui dessa organização, logicamente já temos uma estimativa de que exatamente essa categoria profissional, esse grupo dessa categoria, é que vai representar o status principal ali de uma organização. Porém, a gente sabe que na realidade de algumas instituições isso pode não ser percebido, pode não ser vivenciado dessa maneira, mas é o que nós construímos aí como um imaginário social, como um imaginário coletivo na nossa cultura. Outra condição que também confere status é a capacidade e contribuição daquele grupo para atingir as metas da organização, ou como que os membros desse grupo conseguem, de fato, consolidar, atingir a devida realização das suas metas. Se aquele grupo vira uma referência, porque consegue desenvolver um trabalho bem feito, consegue fazer muito bem as suas tarefas, consegue ter esse destaque, quando eu me reconheço pertencente a esse grupo que é referência, eu percebo que eu também tenho um destaque profissional, tenho um status por ser alguém ali que tem a competência para conduzir uma determinada carreira.
E uma outra condição são as características pessoais, aquilo que é próprio do indivíduo. Algumas pessoas, de fato, conseguem se tornar referências, seja porque elas conseguem dominar habilidades interpessoais para exercer liderança, seja porque são pessoas mais carismáticas, que de algum modo têm algum destaque para o restante ali da sociedade, com as pessoas com as quais ela convive. O simples fato dessa pessoa ter esse diferencial confere para ela algum status. Você pode observar que todo grupo a gente sempre vai ter alguns papéis atribuídos informalmente. Aquele é o membro mais engraçado, esse aqui é o membro que quando ele fala, quando vai pronunciar alguma reflexão, alguma análise, todos os demais membros do grupo projetam toda a atenção nele, porque sabe que ali temos uma referência. Teremos a figura de quem realmente consegue exercer liderança, teremos aquele colega, aquele membro que todas as vezes que ele fala, só fala abobrinha. É um papel. E perceba que esses papéis também têm aí os seus status pessoais, conforme esses próprios membros se apresentam nos grupos. Mas especificamente dentro dos grupos de trabalho, a gente pode compreender aí algumas considerações sobre como nós analisamos o status dentro do grupo. Então, primeiro, a gente vê a relação do status com as normas. Os indivíduos, né, de maior status ali dentro de um grupo, sejam aqueles que são os diretores, sejam aqueles que estão em cargo mais gerencial, mais estratégico, costumam ter maior liberdade para se desviar das normas, né, em relação aos demais. Então, se eu sou um gestor, se eu sou responsável pelo desempenho de toda uma equipe, exatamente por essa condição de ter essa responsabilidade pelo desempenho de todos, por representar aquele setor, naturalmente, pela própria convivência, essas pessoas que têm aí esse status, pela posição que ocupam, podem acabar se sentindo protegidas de que alguma norma, algum regulamento estritamente formal que seja estabelecido ali naquela organização, naquele contexto de trabalho, pode ser um pouco flexível com esse gestor, uma vez que ele possa estar sobrecarregado, porque ele representa a frente de todo aquele grupo, porque ele tem que representar essa responsabilidade geral de todo um grupo. Então, essa condição do status, como eu me posiciono dentro daquele grupo, pode me conferir uma certa flexibilidade. Essa norma tem que ser aplicada para todos, de uma maneira geral, aqui desse grupo, mas alguns podem contar com uma certa autonomia, com uma certa flexibilização nessa condição de terem que seguir à risca, né? Exatamente o que está imposto aí como uma regra. Outra condição que a gente observa dos status dentro dos grupos é a condição da interação coletiva. As pessoas com alto status, aqueles profissionais que têm uma referência, que têm um destaque ali naquele grupo, tendem a ser membros mais assertivos do grupo, tanto porque eles representam maiores responsabilidades, eles têm essa representatividade mais influente ali em um grupo, mas exatamente por terem esse destaque, ao estabelecerem relações com os demais membros do grupo, principalmente se a gente estiver falando aí de uma relação de supervisor subordinado, essa condição, essa referência que essa pessoa conquista, né, exatamente esse status que vem representar essa pessoa dentro do grupo, faz com que ela consiga estabelecer mais as suas propostas, ela consiga ser mais assertiva, ela consiga se manter sendo referência e vai então preservando aí esse status dentro do grupo. E a outra condição é a possível inequidade do status. É importante que os membros do grupo percebam essa hierarquia de status como justa. Por quê? Se eu, por exemplo, tenho ali na minha organização, no meu trabalho, um supervisor, alguém que esteja exercendo um cargo de hierarquia superior à minha, mas eu não consigo confiar nas competências daquele profissional, não é porque ele simplesmente está numa posição de destaque, simplesmente porque ele está ali nessa condição de representar um cargo de comando, que eu obrigatoriamente vou conseguir seguir, vou conseguir ter disciplina, me comportar de modo a revelar comprometimento com aquilo que ele propõe. Se eu não confio na competência daquela pessoa no médio e longo prazo, aquela pessoa ela pode acabar perdendo essa condição de status, porque ela pode acabar ficando desmoralizada para os demais membros ali de um grupo. Você pode perceber isso. Você já pode ter vivido aí com algum supervisor, com algum chefe, que justamente pela condição de não acompanhar, de não ter o devido conhecimento sobre as condições do seu trabalho, como que você deveria realizar as suas tarefas ali, sempre que essa pessoa vinha te trazer alguma proposta, com o passar do tempo você foi desconsiderando. No primeiro momento você pode ter ficado um tanto apavorado ou apavorada com o que essa pessoa vinha apresentar para a proposta, pensando, meu Deus, mas isso é muito incompatível
com a minha realidade de trabalho. Mas depois que você vai percebendo que essa pessoa só está propondo condições que realmente são inviáveis, naturalmente, com o passar do tempo, à medida que essa pessoa, ainda que esteja em um cargo de chefia, ainda que acredite que tenha aí essa condição de ser uma referência pelo status que o cargo representa, ainda que essa pessoa persista no cargo, vai ser natural que com o passar do tempo você comece a desacreditar nas condições dela apresentar ali alguma proposta, alguma orientação sobre o que você deva fazer. E naturalmente essa pessoa vai ficando desmoralizada, vai perdendo a sua legitimidade de se fazer ser obedecida. Nós temos essa própria dinâmica do nosso comportamento humano. E uma outra condição que a gente precisa observar dos status é a condição de tamanho do grupo. Se eu faço parte de um grupo muito numeroso, temos ali vários membros, como que eu vou conferir o meu destaque? Como que eu realmente vou preservar aqui a minha referência? E quando nós falamos de tamanho dos grupos, a gente tem que compreender que essa quantidade de membros, né, o tamanho dos grupos vai ser justamente a quantidade de pessoas que formam aí esse grupo, essa quantidade vai afetar o desempenho do grupo? Já podemos dizer que sim. Porque quando eu tenho muitas pessoas formando um grupo de trabalho, a gente tem a possibilidade de nos depararmos com a condição de folga social. Eu estou aqui projetando esse vídeo, mas eu tenho certeza que você que está me assistindo em algum momento da sua vida, você deixou essa condição se evidenciar. Folga social é o seguinte: quando eu preciso realizar um trabalho em grupo e eu sei que tem várias pessoas ali que estão comprometidas em fazer o seu trabalho, eu posso ficar nessa condição confortável, nessa possível zona de conforto, de pensar, ok, eu sei que nós devemos fazer, eu sei que nós temos um prazo a cumprir, mas como nós somos muitos, eu não tenho que ficar tão preocupado, porque alguém estará fazendo esse trabalho. Então, se temos um trabalho para ser feito em grupo, outras pessoas desse grupo estarão fazendo. O grande problema, o grande risco é quando acontece de que todos os outros membros desse grupo podem ter esse mesmo pensamento. E isso a gente sabe que acontece. Não vai ser uma condição unicamente sua. Eu vou confiar que alguém vai estar fazendo o trabalho. Não. Outras pessoas também vão estar pensando dessa mesma maneira. E existe o grande risco de acabar que o trabalho não seja feito a tempo. Podemos atingir essa possível consequência, se todos ali estavam confiantes de que outros estariam fazendo o trabalho que deveria ter sido feito. Então, folga social é essa tendência das pessoas, né, de se esforçar menos ao trabalhar em grupo do que se estivessem trabalhando sozinhas, justamente porque conseguem confiar que outros membros ali daquele grupo estarão realizando as suas tarefas. Para isso não acontecer, para não deixar o risco da folga social comprometer a produtividade, o desempenho de um grupo, eu posso me orientar aqui para esse roteiro. Estabelecer as metas dos grupos de forma que exista um projeto sobre como cada membro deverá realizar as suas tarefas, como que esse grupo deverá se empenhar para realizar esse projeto e atingir essas metas. Aumentar a competitividade entre os grupos, não entre os membros, entre os grupos, fazendo com que o foco no resultado possa ser compartilhado e todos os demais grupos que existam ali na organização busquem realizar da melhor forma possível esses resultados pretendidos. E aí entra aquela condição, né, de uma tática de guerra. Quando eu percebo que meu grupo tem uma competitividade estabelecida com outro grupo, naturalmente os membros desse grupo vão querer se unir mais, porque eles não querem ser vencidos por um outro grupo. Então essa condição de estimular a competitividade entre grupos, se for estrategicamente controlada e administrada, pode trazer ganhos muito significativos ali para toda a organização, em especial sobre o seu desempenho. Outra possibilidade é criar avaliações de modo que cada pessoa avalie a contribuição de cada membro do grupo. Esse aqui é um especial cuidado que a gente precisa ter tanto na discussão de grupos de trabalho como na discussão também de equipes de trabalho. Num grupo, numa equipe, a gente sabe que o trabalho vai estar sendo feito ali nessa interação, nessa união de pessoas. Acontece que a consequência desse trabalho, aquele bom desempenho, ele tem que ser avaliado no sentido de constatar o que foi resultado, o que foi consequência do trabalho em grupo, em equipe, mas eu não posso correr o risco de desmerecer o talento, os esforços, as contribuições ali de outros profissionais e ponho em destaque um determinado profissional que eu, que não participei do processo, posso acabar cometendo a gafe de atribuir o mérito da realização de todo aquele trabalho em grupo a uma pessoa que possivelmente pode ter sido a pessoa que menos se esforçou,
menos se empenhou. Se isso acontece, a gente cria até mesmo uma sensação de injustiça entre os membros do grupo, porque os demais vão perceber, ah lá, aquele fulano, aquele nosso colega não fez o seu trabalho e, no entanto, na hora da gente apresentar aqui os méritos, o que nós realmente realizamos, quem ganhou o maior destaque foi justamente ele. Isso, no médio e no longo prazo, acaba inviabilizando a motivação dos demais membros desse grupo a se comprometerem com um trabalho bem feito. Então, tanto num grupo quanto numa equipe de trabalho, a gente deve ter essa orientação, avaliar os resultados das equipes, do grupo, daquilo que foi feito nessa interação de todos que fazem parte desse grupo ou dessa equipe, mas ressaltando, destacando as contribuições de cada um. E mais ainda, valorizando aquele funcionário, aquele membro que estimulou a participação dos demais, porque ele sim vai acabar virando uma referência para possibilitar um melhor desempenho em grupo ou em equipe. Outra condição é selecionar membros que tenham motivação alta e prefiram trabalhar em grupo. Isso aqui também é uma condição que a gente já pode ter aí como um indicador de uma pessoa que venha trabalhar para a gente. Nos processos de recrutamento de seleção, uma das técnicas de seleção mais comuns que a gente tem como aplicar aí é a dinâmica de grupo, que me possibilita justamente ter uma estimativa de como que aquele candidato se comporta ao estabelecer interações com outras pessoas e já me possibilita levantar algumas evidências nas quais eu já posso observar como que ele geralmente possa se comportar no contexto de coletividade, no momento que ele vai estabelecer interação com outras pessoas para realizar ali um trabalho. Então, uma dinâmica de grupo me possibilita levantar hipóteses sobre o perfil de um candidato e eu já posso fazer análises se esse perfil vai ser realmente compatível ou não com o tipo de grupo que nós temos aqui nessa organização. Então, eu já posso trazer profissionais que tenham essa predisposição a trabalhar em grupo ou estimular as pessoas a valorizarem as interações que elas precisam estabelecer com outros colegas em grupos ou em equipes de trabalho para garantir um bom desempenho. E a última dica aqui é distribuir recompensas aos grupos baseadas em parte na contribuição de cada membro, o que eu acabei de falar na questão de avaliar o trabalho em grupo. Se eu vou avaliar um trabalho todo desenvolvido em grupo, em equipe, eu tenho que destacar a realização daquela coletividade, do que essas pessoas em união conseguiram realizar juntas, mas tendo especial cuidado de não atribuir méritos de uma maneira injusta, acabar destacando aquele profissional que realmente não foi o que mais se comprometeu, não foi o que mais se empenhou, podendo despertar aí nos demais membros aquela sensação de injustiça. Eu me empenhei tanto e, no entanto, quem realmente ganhou mais o destaque aqui foi aquele meu colega que, talvez por uma postura, um comportamento político, talvez porque ele soube puxar saco de quem estava avaliando o nosso desempenho, ou simplesmente porque ele, no momento de termos a nossa apresentação geral, ele acaba assumindo a frente e monopolizando para que todos olhem apenas para ele, achando que ele é que é o principal responsável de um trabalho do qual ele não fez, acaba gerando aí essa condição dessa pessoa ser o destaque para receber aí os méritos para si. Isso é uma condição muito comum nos contextos sociais de trabalho, nos contextos que a gente tem ali várias pessoas trabalhando em conjunto. Então, sempre que você se deparar com uma condição de trabalhar em equipe, assumir a gestão de grupos ou equipes de trabalho, atente-se para isso. Nós vamos avaliar o desempenho de todos, né, aquele resultado geral que foi conquistado, mas as recompensas, os méritos, os estímulos, não só a premiação, mas até mesmo o elogio que eu venha apresentar por um trabalho bem feito, deve ser direcionado para os membros certos desses grupos, dessas equipes de trabalho. E mais ainda, que eu consiga identificar exatamente qual foi o membro que melhor se comprometeu a manter ali a união entre os demais colegas para formar esse grupo, para desenvolver esse trabalho em grupo, em equipe, para que eles de fato se mostre e seja percebido como uma referência e todos os demais membros ali daquele grupo se projetem nesse modelo, né? Como se fosse um espelho. Aqui eu percebo que quem realmente valoriza a coletividade tem o seu destaque. Então, naturalmente, eu vou querer me comportar igual, eu vou querer ser visto igual a essa referência, pensando especificamente em como melhor garantir a harmonia, reconhecendo as verdadeiras realizações dos membros no contexto de um trabalho em grupo ou de um trabalho em equipe. E perceba que essa condição de saber quem deve ser premiado vai ser essencial até mesmo para a gente ter ali a devida projeção do status, quem de fato tem mérito, quem de fato demonstrou competência
para conquistar um status ali naquele grupo de trabalho. Então é essencial que a gente saiba observar, saiba avaliar as contribuições de cada um dos membros ao desenvolver ali um trabalho em grupo. Isso é essencial para a gente ter até mesmo essa condição de especificar quais são os status dos membros, quais são os status de grupos dentro de todo um contexto organizacional. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.